Vida selvagem, em companhia das baleias. Em 1967, um grupo de cientistas norte-americanos que trabalhava em um barco nas Bermudas chegou a algumas fascinantes conclusões sobre esta estranha música do mar. Dirigia o grupo o Dr. Roger Penn, que já sabia que esse estranho recital era produzido pelas grandes baleias corcundas que vêm aqui para procriar e dar à luz a seus filhotes. Esses, assim, passam as primeiras semanas de vida imersos na música dos seus progenitores. Uma noite, escutando com fones auriculares, pude ouvir a música das baleias, ressoando pelos abismos. As áreas, as cantatas e os recitativos emanavam do oceano, e me dei conta de que era música. Durante essa emocionante temporada, me dediquei a escutar os chamados das baleias corcundas e logo descobri que repetiam longas e complexas estruturas sonoras. Estavam cantando. Você começa a sentir o movimento do barco e entende que as ondas que sobem e descem são o que estabelecem o ritmo da música. Creio que esta foi a experiência mais maravilhosa que me aconteceu em toda a minha vida. Roger é um músico experiente e, quando comparou a estrutura da música das baleias com a música humana, descobriu que se tratava de uma exibição vocal não humana jamais conhecida. Assim como um cantor, quando uma baleia corcunda repete sua música, não altera o ritmo. As baleias corcundas parecem ter em mente a estrutura global das suas músicas. Parecem ser conscientes delas. Para Roger, isso foi mais que um simples descobrimento musical. Influenciou o seu modo de pensar sobre as baleias, e ele passou a considerá-las muito mais que simples animais. Foi o começo de sua paixão e do seu desejo de viver com elas pelo resto de sua vida. E encontrou o lugar adequado, quase no fim do mundo, na Patagônia. Ali, tem uma baía praticamente isolada, onde vivem as baleias francas, as baleias dentadas mais difíceis de serem encontradas.
Quando o vento sopra ao entrar na baía, estas baleias estendem suas caudas como velas ao vento e navegam. Quando emergem para respirar, saltam com o vento de trás. Estes e outros modos semelhantes de comportamento nos permitem supor que navegam por simples prazer. Esta terra é um afloramento do fundo submarino, e nela se encontram ossos de baleias de milhões de anos atrás. Desci por essa estrada pela primeira vez em 1970 para construir um acampamento, onde pudesse realizar um estudo das baleias francas. Como vai? Tudo bem? Que bom lhe ver de novo. Os petréis e os albatrozes cingram no vento, que deu a estas latitudes o nome de Rugentes 40. A Patagônia deve às inclemências do vento o fato de possuir ainda uma natureza intacta. Aqui domina o vento. Este produtivo oceano mantém dezenas de milhares de focas e leões marinhos. É excessivamente seco para as árvores e só os pequenos arbustos sobrevivem. Mas há um grande número de estranhas criaturas que se adaptaram a estas condições, como, por exemplo, os guanacos, uma espécie de lhamas das planícies adaptadas a este clima semidesértico. Neste paraíso virgem, onde os animais não temem as pessoas, Roger vinha todos os anos com a sua família. Roger era capaz de ficar 16 horas por dia observando as baleias de um posto privilegiado, numa pequena cabana no alto de um penhasco. Adotei este lugar há anos, há uns 20 anos. Todos os anos vim aqui com minha família e vi meus filhos crescerem com as baleias. Eu os vi em caiaques perto das baleias e os vi de noite com um leão marinho empurrando pela popa a toda velocidade. Assim, esse é o lugar onde eu cresci, onde as baleias cresceram e onde meus filhos cresceram. É o lugar que eu mais amo. Quando venho aqui, experimento uma sensação de afinidade com estas baleias que não sinto em nenhum outro lugar do mundo. Este é o meu lugar, o lugar do planeta onde melhor me sinto. O que estou observando agora é um grupo de machos tentando acasalar com uma fêmea. É realmente um grupo de acasalamento. Um macho consegue submergir com uma fêmea e copular com ela. Logo, chega outro macho para substituí-lo, depois outro e assim sucessivamente. O segredo é ser o último. O último consegue que a fêmea fique com a máxima quantidade do seu esperma, o que significa que ele tem maiores possibilidades de ser pai. É uma situação do tipo, você primeiro, por favor. Estamos falando de enormes quantidades de esperma. Pelo que sabemos, as maiores quantidades que já se produziu em toda a história da vida na Terra. Uma baleia azul, a maior que existe, produz uns 70 quilos. Esta baleia franca, mesmo sendo menor, produz 1 tonelada métrica. A questão é por que necessitam uma quantidade tão grande de esperma. Porque estes machos estão numa competição. Não somente necessitam uma oportunidade de fecundar o óvulo da fêmea, como também precisam afastar o esperma do macho anterior e substituí-lo pelo seu. Deste modo, têm maiores possibilidades de ser pai. Como são tão amistosos com as pessoas, poderíamos pensar que são delicados entre si. Mas não é assim. A verdade é que entre si são bastante agressivos. Os machos lutam utilizando umas calosidades que possuem na cabeça.
As fêmeas evitam constantemente os machos. O que acontece realmente é uma espécie de acasalamento forçado. Parece realmente uma violação em grupo. Um grupo de machos persegue uma fêmea até que precisa escapar para conservar a vida. Mas nem sempre foge. Às vezes, parece cooperar para o acasalamento. O que ela faz é fugir de um grupo dando saltos no ar. Mas deixa o grupo que está mais próximo do macho com o que finalmente se acasala e depois vai-se embora. Se houvesse lugares assim em todo o mundo, onde as pessoas pudessem ir e observar todo tipo de animais, onde pudessem conhecê-los e amá-los e ver seus filhos crescerem com eles, creio que recuperaríamos uma compreensão que não temos desde 10.000 anos atrás, quando vivíamos em um mundo povoado por animais e cheio de histórias e mitos sobre animais, não de cidades. Vivemos nas cidades, perdemos aquele mundo. Creio que chegou a hora de voltar de algum modo nossos olhos àquele mundo. Muita gente não compreende para que necessitamos da natureza virgem. Mas se elas têm a sorte que eu tive, a sorte de poder estar em contato com a natureza selvagem, compreendem o porquê dessa necessidade. É a necessidade de equilíbrio, um equilíbrio que nos está vedado se vivemos na cidade, porque só existe nesse tipo de meio. Nas manhãs de sorte, ao despertar, me encontro com baleias na praia e posso sair para dar um passeio com uma delas. Ela está no seu elemento e eu no meu. Esta é a distância da praia que costuma ficar. Seu filhote está na parte menos profunda, a salvo da possível presença de bandos de orcas. As mães francas cuidam muito dos seus filhotes e, quando este é ainda jovem, o conservam sempre junto a si. As mães e os filhotes normalmente nadam juntos, e com o filhote um pouco mais à frente, onde a mãe pode manter sempre algum contato visual. Quando uma mãe não quer amamentar, ainda que o filhote tenha fome, ela se gira sobre si mesma para pôr os mamilos longe do alcance do filhote. Alguns destes fazem berreiro, acossam e saltam sobre o corpo de suas mães. Suponho que deve ser incômodo que um filhote de 10 toneladas aterrisse sobre seu estômago. Mas as mães baleias são incrivelmente pacientes. Embora tudo tenha um limite. Uma vez vi uma mãe perder a paciência. Seu filhote insistia, já fazia 1 hora, e começava a golpeá-la. Quando estava a ponto de receber o novo golpe, se colocou de lado para que o filhote passasse até que a cauda ficasse ao alcance dela. Então, aprisionou sua cauda debaixo de suas próprias aletas e segurou durante alguns instantes o filhote, que não deixava de sacudir, até que finalmente ele se acalmou. Então ela o deixou livre e imediatamente o filhote voltou à sua posição correta, junto à cabeça da mãe, e seguiram nadando juntos. Às vezes, quando nadam juntos, o filhote fica um pouco para trás, perto da cauda da mãe. Quando isto acontece, a mãe vai tocando o filhote com a cauda, para garantir que ele continua ali.
Com o passar dos anos, meus filhos fizeram amizade com outros animais que vivem na Bahia. 3 deles começaram a estudar biologia. Minha filha mais velha, Holly, trabalhou com este grupo de leões marinhos. Eles são muito curiosos e, às vezes, é fácil esquecer que são animais selvagens e que podem ser muito violentos. Oi, amigos. Tudo bom com vocês? Vamos, venham aqui. Não tenham medo. Vamos, venham aqui. Vamos, venham aqui. As focas que vivem na Península Valdez têm uma estrutura social completamente diferente das baleias francas. Os machos das baleias francas são menores que as fêmeas, enquanto que entre as focas, os machos são muito maiores. São verdadeiros brutos que amedrontam as pequenas fêmeas. Sua cabeça leonina fez com que recebesse o nome de leões marinhos. Na península, há também muitos grupos de morsas deitadas nas praias, como grandes almofadas, durante a temporada de acasalamento. Quando pequenos, os machos brincam de lutar entre si, mas quando crescem, tornam-se agressivos e enfrentam todos os intrusos, sejam focas morsas ou um fotógrafo, com um dos mais fortes rugidos guturais do reino animal. Ao viver junto às baleias, elas passaram a ser parte de nossa vida. Logo nos demos conta de que as fêmeas com os filhotes eram as que se colocavam no centro das manadas quando se alimentavam. Por seu maior tamanho, podiam expulsar as outras das melhores zonas. Em redor da mãe e do filhote, agrupam-se os machos e as fêmeas que não tiveram crias naquele ano. Finalmente, nos extremos do grupo, estão os quase adultos, os adolescentes. Estas são as baleias mais valentes e as que com maior frequência se aproximam dos barcos. O resto das baleias costuma ignorá-las. Nós as chamamos as rebeldes e parecem entediadas e com vontade de se divertir. Provavelmente por isso se aproximam dos barcos. Às vezes, quando se aproximam de um mergulhador, passam repetidamente por cima dele. É um momento impressionante quando se está debaixo. Quando o objetivo principal é estudar as baleias, nadar com elas não é especialmente interessante, já que quando elas notam, deixam de lado tudo o que estavam fazendo e concentram toda a atenção em você. De qualquer forma, ao nadar com uma baleia, podemos observar seu aspecto e seu estado geral como não é possível de nenhuma outra forma. A maioria dos adultos não demonstram nenhuma curiosidade pelos nadadores, por isso é difícil avaliar seu estado. Os adolescentes são distintos, são curiosos e amigáveis, e às vezes ficam horas com um nadador. Este, por exemplo, esteve comigo mais de 40 minutos. Não conseguia me manter à sua altura, nem sequer quando se movia sem mexer a cauda. Quando eu ficava para trás, ele voltava fazendo um círculo e se colocava debaixo, para que eu subisse nas suas costas. Mas nunca me tocou, nem eu a ele. Tem um bonito desenho de manchas brancas nas suas costas. Não é muito frequente encontrar essas grandes manchas brancas no lombo de uma baleia. Por isso, esta é particularmente fácil de reconhecer.
É difícil acreditar que uma baleia deste tamanho é apenas uma baleia jovem, de 10 metros, frente aos 15 ou 20 a que podem chegar quando adultas. É preciso tempo para conhecer uma destas baleias. Finalmente se atrevem a aproximar-se o suficiente e lhe observam de cima a baixo e lhe examinam com seu olhar penetrante. Todos os anos, o objetivo central de nosso trabalho é realizar um censo de baleias francas na Península Valdez. A cabeça da baleia franca é adornada com um desenho de manchas brancas de calosidades da pele. Estes desenhos são fotografados para poder identificar cada baleia. Em 1990, utilizamos pela primeira vez um ultraleve para tirar fotografias. Agora podemos reconhecer mais de 1000 indivíduos, graças às suas marcas distintivas, e podemos seguir seus deslocamentos, que às vezes podem ser de mais de 2000 quilômetros. As fotografias anuais são enviadas ao Instituto de Conservação de Baleias de Boston, onde meu colega Vic passa o inverno identificando as baleias. Há 5 grupos diferentes de baleias francas no Atlântico Sul. Cada grupo segue sua própria rota migratória. Este é um filhote com manchas brancas. É o filhote da baleia 7175. E aqui está próximo ao Porto Pirâmides. Sempre teve filhote com manchas brancas. Teve outro em 1990. Este é o seu filhote de 87. E aqui está o de 90. Tem uma pequena mancha na aleta. Sim. E, por último, esta, que é a melhor. É uma baleia que fotografamos em 1990 no Brasil. Creio que é a mesma que... Olha, compare as calosidades com esta outra. Creio que não há nada que se possa experimentar no mundo que seja mais interessante ou mais fascinante que escutar os ruídos das baleias à noite, sozinho, na Patagônia.
Durante anos, pude fazer isso e aprendi o suficiente para pensar que capto pelo menos uma parte do que estes animais transmitem uns aos outros. Por exemplo, à noite, quando escutamos um determinado som, sabemos se há golfinhos nesta zona, porque as baleias emitem uma espécie de buff quando os golfinhos estão próximos. Creio que este é o seu modo de dizer, fora daqui, fora. As baleias também emitem um som característico quando se juntam para formar um grupo de acasalamento. Um som bastante suave. Se é que uma baleia pode ser suave. Um dos meus favoritos é um grito. Soa mais ou menos assim. E ecoa nos penhascos. As gaivotas também entendem. Durante anos, tive ocasião de fazer isso. Aprendi o suficiente para pensar que compreendo pelo menos uma parte do que dizem esses animais. Uma pequena parte. Mas é algo que estabelece um vínculo entre este mar e esta terra. Utilizando técnicas inventadas na Patagônia para identificar as baleias, Roger e sua equipe começam a dirigir sua atenção a outras migrações de baleias, com a esperança de poder construir um mapa nas zonas vitais para a sua sobrevivência. As baleias corcundas, por exemplo, as quais aprenderam a identificar pelas marcas em suas caudas, fazem uma viagem anual do Havaí até o Alasca. O ultraleve enviado por terra até o norte foi amarrado na coberta do barco de pesquisa Cruzeiro. O piloto e eu decidimos fazer um voo de prova para verificar se tinha resistido à viagem de 15 mil quilômetros e para ver se tínhamos a sorte de encontrar alguma baleia. Encontramos baleias e voltamos para buscar o fotógrafo. E quando estávamos quase chegando, não amerriçamos exatamente como pretendíamos. Embora o ultraleve não tenha resistido ao acidente, nós sobrevivemos e continuamos nossa procura por baleias. À última hora, um pesqueiro nos comunicou que havia perto dali um grupo de baleias corcundas. Com a ajuda de um helicóptero, pudemos observar esta festa habitual em que as baleias corcundas engoliam cardumes inteiros com umas mandíbulas que se abriam até 3 metros. Estas baleias pescam em grupo, seguindo um plano previamente estabelecido. A baleia que conduz o grupo é sempre a mesma, como também são as mesmas as que estão à sua direita e à sua esquerda.
mantém sempre a mesma posição, como se fosse uma equipe. Esse tipo de comportamento cooperativo é provavelmente a melhor prova de que estes animais são inteligentes. A melhor forma de estar em um barco é sentado numa rede sobre a água. É como ser transportado em braços enquanto os golfinhos saltam ao lado e passam por baixo da rede. É o mais próximo deles que se pode estar quando se comportam naturalmente. Sabem como nadar na esteira do barco porque aprenderam a fazê-lo seguindo as baleias. Apresentam uma coreografia acompanhada de silvos e agudos assobios. Quando os golfinhos se aproximam do barco, todos ficam de bom humor. Sempre foi assim. Os marinheiros antigos diziam que os delfins traziam boa sorte. Quando se navega pela noite e eles seguem a esteira do barco, podemos saber que estão ali porque podemos escutar os ruídos que fazem ao subir à superfície e correr à proa para observá-los. Uma vez vi os golfinhos seguindo a esteira de um barco em um mar cheio de luminescências. Brilhavam enquanto nadavam e deixavam ondas de fogo por onde iam. Eu estava deitado nas redes, olhando o casco do barco e admirando o verde brilhante que adquiria, quando, igual a dois cometas, surgiram por baixo de mim, sopraram uma ou duas vezes e desapareceram. Foi uma das imagens mais fugazes e fascinantes que já vi. Os golfinhos são como baleias menores. Seu parente mais próximo é o cachalote. Os cachalotes são criaturas que podem atingir 20 metros de comprimento e possuem o maior cérebro que já existiu em toda a história da vida sobre a Terra. Existem dois tipos de baleias, as que têm e as que não têm dentes. O grupo com dentes inclui os golfinhos e os cachalotes. Estudei os cachalotes em diversas partes do mundo e me interessa particularmente sua maneira de utilizar o som para se comunicar e para caçar. Quando Pen ainda era um jovem cientista, sua primeira experiência foi lançar pequenas pedras onde voavam os morcegos, para ouvir os ruídos de localização que emitiam. Eu, em vez de pedrinhas, lançava grandes pedras diante dos cachalotes para ouvir os seus sons, que não são outra coisa que uma versão mais lenta do sonar do morcego. Podemos escutar os ruídos de caça das baleias, mas falta saber ainda se realmente estavam dirigidos às pedras ou não. O Dr. Jonathan Gordon está escutando o som dos cachalotes no seu barco Canto da Baleia. Está tentando contar os cachalotes presentes nesta zona através dos sons que emitem. Esses sons provavelmente são utilizados por eles também para se localizar entre si. Lançamos um cabo muito forte para rebocá-lo com segurança. Isso é uma mangueira cheia de gasolina e com vários microfones dentro. Com isso, podemos ter uma ideia aproximada de onde estão as baleias.
Que é esse tic-tic? Que é isso que estamos escutando? Acho que o que estamos ouvindo é o ruído que emitem quando mergulham profundamente para se alimentar. Pensamos que esses tiques regulares são uma espécie de eco de localização geral. De vez em quando, acho que acabamos de escutar se houve um guincho. Sim, é verdade. Creio que significa que estão se aproximando de sua presa ou simplesmente utilizam como uma forma de localização mais exata. Sim, outro dia, quando estávamos perto deles, escutamos algo muito rápido assim. O que significa isso? Acho que esses tiques rápidos são uma forma de localização. Os ouvimos com frequência quando a baleia está na superfície e observa o barco. Ou quando estamos nadando e a baleia se aproxima emitindo esses ruídos. Então não é um ruído de agressão? Creio que se estivessem se comportando com agressividade, também emitiriam esses mesmos ruídos. Mas também os escutamos quando não se comportam agressivamente. É um ruído de direção. O que é esse ruído tão forte que acabamos de ouvir? Foi mais forte que os outros. É isto que se chama disparo de fuzil? Os cachalotes podem descer a mais de 1.200 metros. Aí, no abismo, é onde encontram suas presas, que incluem 2 espécies de lulas gigantes. Uma teoria afirma que os cachalotes emitem sons de alta frequência para atordoar suas vítimas. Estes sons são os que se denomina disparos de fuzil. Uma vez, um colega meu foi expelido para trás quando escutou este ruído emitido por um filhote de cachalote e quase desmaiou. Quem sabe o que teria acontecido se, em vez de um filhote, fosse um adulto? Embora eu conheça todas as espécies de baleias grandes, nunca tinha visto uma baleia focinho de garrafa. É uma interessante espécie muito difícil de encontrar. Medem até 15 metros e o único que sabemos é que habitam determinadas zonas do oceano. Por isso, para encontrá-las, fomos a umas determinadas latitude e longitude do Atlântico Norte e quando chegamos ali, estavam elas. Justamente onde nos haviam dito que estariam. Estas baleias vivem em um obscuro mundo submarino. Vivem em um mundo de névoa onde poderia haver outra baleia fora do seu campo de visão, do mesmo modo como pode haver outro barco aqui perto. Nós utilizamos o radar para localizar outros barcos e as baleias usam som para localizar-se entre si. O pouco que sabemos sobre esta espécie de baleias parece indicar que vivem em grupos familiares ou de estreitos vínculos sociais, um comportamento que está relacionado com a inteligência. Os golfinhos, os elefantes e as pessoas são exemplos disto. Isto, junto com a curiosidade que manifestam, me faz pensar que talvez estas sejam as baleias mais inteligentes de todas. Os humanos não levamos a extinção como uma espécie de palavra de ordem por todo o mundo, mas quase conseguimos extinguir as baleias francas. A época dos baleeiros foi uma época de uma espécie de falsa virilidade em que os supervalentes enfrentavam as baleias. Digam-me, creem que seria difícil arpoar uma dessas baleias? Basta agitar o bote para que a baleia se aproxime mais e então lhe cravamos o arpão. É ridículo.
A caça de baleias foi uma etapa importante para a Revolução Industrial e Comercial dos Estados Unidos. O osso da baleia era equivalente ao plástico de hoje em dia. O óleo de cachalote iluminava o mundo que ainda não refinava petróleo e era utilizado como lubrificante para as primeiras máquinas industriais. Só era considerado útil os ossos, o óleo e a banha. Os barcos baleeiros norte-americanos singraram todos os mares e acumularam uma grande fortuna para a Nova Inglaterra. O óleo de uma única baleia permitia recuperar todos os gastos que exigia um barco, sendo que muitos regressavam com 40 vezes este valor. A princípios deste século, quando se filmaram estas imagens, a vida a bordo de um baleeiro era incrivelmente dura e separava os homens de suas famílias durante muitos anos. Muitos perderam a vida no mar porque, provavelmente, nenhum dos homens deste filme sabia nadar. A caça de baleias se estendeu dos Estados Unidos para todo o mundo e foram fundadas autênticas colônias baleeiras em lugares como esta ilha nos Açores. As estações baleeiras originais nos Açores eram uma espécie de barcos modificados, barcos plantados em terra firme, como esta construção. Esta engrenagem servia para fazer girar a baleia dentro d'água para que soltasse a banha. Esta se cortava em cubos, os cubos eram introduzidos nesta máquina, que por sua vez os cortava em lâminas finas chamadas folhas de bíblia. Estas folhas de bíblia passavam depois para estas caldeiras de ferro, de 3 patas, que se aqueciam através de um fogo a lenha, e depois por pedaços da própria banha ou do óleo assim obtido, de maneira que se pode dizer que a baleia cozia a si mesma. A fumaça subia e saía pelos buracos do teto. A grande nuvem que se formava era um sinal inequívoco de uma estação baleeira. Há relativamente poucos anos, em 1968, quando estive aqui pela última vez, esta baía estava cheia de baleias. Nesta rampa havia uma enorme piscina de sangue. O sangue das baleias, que estavam sendo despedaçadas ali em cima, corria por todas as partes. Estavam processando cachalotes. Arrastavam as baleias por esta superfície escorregadiça, coberta de gordura e cera, até aqui, onde ficavam os ganchos na baleia. Cortavam grandes pedaços da gordura e os levavam à caldeira, onde os convertiam em óleo. Não se perdia nada, só a baleia. Com o auge da caça às baleias, as estações se industrializaram. Os barcos baleeiros foram equipados com enormes câmaras frigoríficas, que podiam preservar, em blocos de 10 quilos, enormes quantidades de carne de baleia da Antártida para serem consumidas no Japão. As baleias não tinham escapatória. Mas em 1975, uma pequena organização canadense chamada Greenpeace fretou um barco e zarpou para enfrentar os baleeiros em alto mar. Os baleeiros eram barcos rápidos e tão potentes que, mesmo levando 4 baleias mortas, podiam deixar para trás o barco de Greenpeace. Os ecologistas, porém, eram decididos. Os baleeiros jamais tinham visto algo semelhante. Os integrantes de Greenpeace arriscavam suas próprias vidas abordando os barcos em alto mar. Alguns chegavam a interpor suas lanchas infláveis entre as baleias e os arpões. A caça às baleias nunca voltaria a ser a mesma. Muita gente se juntou ao movimento de preservação das baleias porque se sentiam ofendidos pela brutalidade e pela crueldade da caça moderna. Os arpões que eram lançados sobre as grandes baleias pesavam até 90 quilos. Os maiores continham uma carga explosiva que se acreditava que podia acabar com a baleia em seguida. Mas há testemunhas oculares de que às vezes as baleias, mesmo com 9 arpões cravados, demoravam até 4 horas para morrer. Os grandes arpões destroçavam as baleias pequenas, arruinando o aproveitamento econômico da carne, mas se podia arpoá-las uma vez atadas ao lado dos barcos, ou disparar com rifles para elefantes, ou inclusive eletrocutá-las.
Os baleeiros são pessoas inteligentes e a caça às baleias sempre estimulou a imaginação do homem. Muita gente pensa que organizações como Greenpeace buscam exageradamente o confronto. Não tenho certeza de que as baleias tenham esta mesma opinião, e comparados com os baleeiros, os de Greenpeace são mendigos. Greenpeace conseguiu angariar mais fundos e barcos mais rápidos e foram capazes de enfrentar os baleeiros com métodos mais incisivos. Começava uma nova era. Não pesquem baleias, voltem. E agora damos as boas-vindas ao especialista em baleias, Dr. Roger Payne. Muito obrigado, vocês são maravilhosos. O mundo compreendeu o dilema e o movimento cresceu. Eu me meti numa interminável série de reuniões e manifestações com um único objetivo. Muitos outros cientistas começaram a unir-se à Comissão Baleeira Internacional e conseguimos ganhar tempo. Conseguimos até uma moratória para a caça às baleias, ainda que não acredito que dure muito tempo. As baleias estão enraizadas em nosso imaginário coletivo. E eu lhe disse que os nossos filhos não vão gostar de viver em um mundo sem baleias. Creio que isto seria uma loucura. O lançamento da nave espacial Voyager simbolizou esta nova consciência. Leva saudações em 60 idiomas para qualquer extraterrestre que pudesse encontrar. Também leva a música de uma baleia corcunda. O canto das baleias saíram do mar, conquistaram o coração dos seus antigos inimigos, os homens, e embarcaram numa viagem que os levará por toda a galáxia. Ao estar tão ocupado tentando impedir a caça às baleias, não percebi que havia outros perigos ainda mais graves. Alguns deles ameaçam a humanidade inteira. Todos os nossos esforços por salvar as baleias terão sido em vão se não conseguirmos evitar estes desastres. À medida que fui compreendendo a gravidade da situação, também percebi que a luta por salvar as baleias está apenas começando.